A gente vai agora para o noticiário internacional. Em uma entrevista exclusiva à CNN Brasil, o advogado de Edmundo Gonçalves, candidato da oposição ao regime de Nicolás Maduro, José Vicente Haro, disse que acredita que Lula pode ter influência sobre Nicolás Maduro para que o Ministério Público venezuelano reverta a ordem de prisão contra o opositor do governo. Os detalhes vêm com a Luciana Tadeu, ao vivo, para trazer as informações. Muito boa tarde, Luciana. Oi, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. A gente falou agora há pouco com o advogado do Edmundo Gonçalves, do opositor, que está aí com essa ordem de prisão emitida contra ele. Lembrando que hoje esse advogado foi ao Ministério Público da Venezuela para apresentar um documento na qual o defendia, explicava por que ele não compareceu nessas intimações do Ministério Público para ir depor. Também pedia que o Ministério Público não transformasse essa questão política venezuelana em uma questão judicial, porém ele diz que o Ministério Público não deu nenhuma comprovação do recebimento, nenhum comprovante do recebimento desse documento. Ele diz que não tinha nenhuma garantia de que iriam receber isso, deixaram ele esperando 1h45, falaram que tinha problema no sistema, acabaram pegando esse documento dele sem dar nenhum comprovante de recebimento desse documento. Ele pediu o documento de volta, não devolveram para ele. Ele diz que o documento foi confiscado e agora pediram para ele comparecer novamente no Ministério Público. Agora, no fim da tarde, ele deve estar, nesse momento, no Ministério Público. E a gente perguntou para ele, nessa conversa que tivemos em exclusiva com ele, essa entrevista com ele, qual é a situação do opositor. Ele confirmou para a gente que o Edmundo está indo de casa em casa, que está em Caracas, diz que dentro do possível, de toda essa circunstância, está bem. Disse que estão levando comida para ele, roupa, até remédios para o opositor. A esposa dele continua na residência do Edmundo, mas nem a esposa sabe onde ele está, por protocolo de segurança. O advogado disse que a interferência, que não há confidencialidade nas comunicações da Venezuela, então tomam esse cuidado. E a gente perguntou para ele sobre o que ele tinha dito em declarações ontem, que esperava, né, medidas concretas da Colômbia, do México e do Brasil, que estão conversando aí os presidentes para essa interlocução com o governo venezuelano para tentar encontrar soluções para essa crise. E ele disse que esperava medidas concretas desses países, que agradece a intenção política, mas que seria preciso ter medidas concretas. E a gente perguntou para ele o que seriam essas medidas concretas. Ele disse que é preciso que os três países se articulem com outros países e organizações da comunidade internacional, como a ONU, a OEA, a União Europeia, para chamar observadores independentes, especialistas independentes, para uma revisão não somente das atas da oposição, como das atas que o governo tem, para que haja uma verificação desses resultados, dizendo então que não adianta os três países atuarem somente nesse círculo que eles estão chamando de G3, mas que se articulem com outros países e organizações também, se isso for do acordo, se houver um acordo com o governo venezuelano para isso. E a gente perguntou se ele considerava que a atuação desses três países e o do presidente Lula poderiam ter alguma influência nessa decisão do Ministério Público de emitir uma ordem de prisão contra o Edmundo. Ele diz que sim e que espera que essa interlocução do presidente Lula com o governo venezuelano acabe resultando em garantias para o candidato Edmundo Gonçalves, que hoje está com essa ordem de prisão emitida contra eles. Eu volto com vocês. Luciana, então vamos ouvir o que disse da própria voz do advogado, entrevista que a Luciana Tadeu fez com o advogado de Edmundo Gonçalves. Vamos ouvir o que ele disse para a Luciana Tadeu. ¿Usted cree que el presidente Lula, por ejemplo, tiene algo de incidencia sobre el presidente Maduro y que puede llegar a tener algo de incidencia sobre el Ministerio Público venezolano para revertir esta orden de captura? Sí, sin duda, sin duda. Lula ha sido una persona que siempre ha partido de la negociación, del diálogo, de la comunicación y bueno, lo ha demostrado en los últimos meses con los pronunciamientos que ha hecho y esperamos que se mantenga en esa línea y que nos ofrezca garantías, que él sea un buen interlocutor para ofrecer garantías para que cese esta persecución injusta sobre Edmundo Gonçalves Maduro.
Excelente essa entrevista exclusiva que a nossa correspondente Luciana Tadeu conseguiu fazer com o advogado de Edmundo Gonzalez.